Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas suculentas variegatas. Bom, primeiro falando um pouquinho sobre onde as minhas suculentas variegatas ficam, né? Tenho aqui suculentas que ficam ao tempo, tenho suculentas que ficam cobertas. A maioria das minhas variegatas eu consegui adaptar para elas ficarem aqui nesse cantinho no tempo, mas tenho também algumas que ficam aqui cobertinhas no plástico difusor, geralmente no plástico difusor e no sombrite. Esses últimos dias estavam bem nublados, então eu resolvi enrolar o sombrite. Mas falando sobre suculentas variegatas em si, para quem não sabe o que é uma suculenta variegata, são essas suculentas que têm uma coloração ali mais clarinha, que é caracterizada ali pela falta de clorofila nas folhas dela, que é aquele pigmento verde, né, que dá coloração para as plantinhas, o que torna a suculenta variegata um pouco mais sensível. Eu tenho algumas suculentas aqui, tanto na versão normal quanto na variegata, como essa aqui, a Mebina, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu tenho tanto a versão aí normal da Mebina, quanto a Mebina variegata. E aqui no canal tem vários e vários vídeos de caixinhas abrindo aí várias suculentas variegatas, algumas que eu até perdi nesse verão, algumas que eu não tenho mais. Ou algumas que não estão tão bonitas assim, como o coração emaranhado variegata, que acabou de aparecer por aí. Essa Euphorbia lactea cristata variegata, que era o meu sonho de consumo, acabei perdendo nesse verão. Vou ter que conseguir outra mudinha delas. E assim, gente, as suculentas variegatas são muito lindas mesmo. A gente entra lá no Instagram, vê aqueles perfis de fora do Brasil. A gente acha a coisa mais linda a coleção de suculentas variegatas. Só que aqui no Brasil ainda é muito caro suculentas variegatas, principalmente de algumas espécies diferentes. São suculentas também um pouquinho mais difíceis de cultivar, elas são mais sensíveis justamente pela falta de clorofila nas folhas, elas queimam com muita facilidade, inclusive essas mudinhas aí de Sedum clavatum que chegaram a coisa mais fofa. Quem acompanhou na época sabe a saga que foi dessas mudinhas de Sedum clavatum, porque elas queimaram inteiras. É tanto que a mudinha de Sedum clavatum que eu tenho hoje em dia não são dessas aí, porque eu perdi total. E são suculentas mais carinhas. Então, tipo, se for comprar um Echeveria mebina e for comprar um Echeveria mebina variegata, a variegata vai ser bem mais cara. São suculentas que são mais difíceis de você multiplicar. Você só vai conseguir mudinhas ali praticamente por corte. Algumas das variegatas que eu tenho por aqui, ou que eu já tive e acabei perdendo, eu já notei também que eram bem mais suscetíveis a fungos. Então, ele tem uma série de fatores envolvendo as suculentas variegatas. Mas começando então na tour pelas suculentas variegatas que eu tenho, começando pela patinha de urso variegata, que eu já falei aqui várias vezes no canal, que o meu sonho é ter um vaso cheinho de patinha de urso variegata. Gente, teve uma vez que eu sonhei, sem mentira, eu sonhei com um vaso de patinha de urso variegata. E um dia eu vou chegar lá nesse vaso. Mostrei também esse Eonium, que eu ganhei tem um tempinho, mas os meus Eoniums estão bem feinhos. Depois, quando eles estiverem bonitos, eu mostro pra vocês. Tenho também a Prolífica variegata, junto com a mudinha do Graptopetalum Victor Kane variegata. Mas são plantinhas também não tão bonitas assim. Agora sim, ó, vindo pra minha mudinha de Sedum clavatum variegata, que eu cortei recentemente, tá ali com um brotinho, coisa mais fofa. E a parte de cima ali que eu cortei também já tá começando a enraizar. Mas como eu falei, essa não foi a primeira mudinha de clavatum variegata que eu comprei. Aquela do começo do vídeo que vocês acabaram de ver, queimaram inteiras. Próxima suculentinha variegata, Cotyledon flammagani variegata. Gente, eu acho lindo. O Cotyledon orbiculata variegata é outra plantinha que eu vejo bastante lá no Instagram, mas ela ainda é muito cara, a mudinha. Echeveria mebina variegata vocês já viram. É uma suculenta que ela costuma encher bastante, mas essa minha ainda não começou a dar mudinhas. Tô ansiosa, inclusive, para ter um vasinho bem cheio dela. Nesse vasinho tem outras duas suculentas variegatas que estão se desenvolvendo bem lentamente, que é o Sedum mirinai variegata e a Fantôme variegata. Foram duas suculentas que chegaram bem pequenas por aqui, então elas estão aí em processo de adaptação, digamos assim, ainda. Próxima suculenta variegata é uma que é mais fácil de encontrar. Por aqui eu já vi mudinhas dela vendendo até no mercado, em loja de material de construção, que eu até aproveitei para cortar esse galinho aí, que é a Portulacaria afra variegata, que é uma suculenta que eu tô deixando ela aí numa formato de arvorezinha, então vira e mexe eu tô cortando esses galhos maiores dela. E ela tá muito fofa, mas é uma suculenta assim de crescimento bem lento, por aqui ela se desenvolve bem lentamente mesmo. Ó, próxima é Echeveria Minibelle variegata, tá muito fofa. Eu até andei mostrando ela em um desses últimos vídeos pra vocês.
É uma suculenta muito, muito bonita mesmo. Próximo, Kalanchoe Fantastic, que é uma suculenta muito bonita, gente. Ela dá muitas mudinhas mesmo. Essa minha eu cortei porque quando ela floresce, né, dá aquela haste floral central, então você perde a sua suculenta maior. Só que em contrapartida você ganha muitas mudinhas de Kalanchoe Fantástica. Eu tenho até algumas aqui começando a enraizar para eu plantar. E, gente, as suculentas variegatas, uma coisa que eu percebo muito é o quanto é difícil você achar para comprar, né? Vocês estão vendo aí agora Crassula marnieriana variegata, que tá se desenvolvendo bem lentamente. Mas, assim, a maioria dessas suculentas variegatas que eu tenho, eu comprei pela internet, porque é muito difícil encontrar. Inclusive, tem várias suculentas que eu tô de olho aí, variegatas, que eu não consigo encontrar nem pela internet, é muito difícil. E falando em difícil, uma suculenta variegata de difícil cultivo aqui pra mim é esse Lenopetalum Chocolate and Strawberries. Nossa, é uma plantinha que os ácaros vivem atacando ela e tá sempre feinha desse jeito. Fica feinha e fica bonita de novo, aí fica feinha. Mas eu já notei que a galera que compra suculentas variegatas assim, eles já têm os compradores certos de pessoas que são realmente especializadas nisso. Então, é geralmente álbuns no Facebook ou grupos específicos para a venda de suculentas variegatas, porque não é fácil mesmo. Mas agora vindo para esse outro cantinho aqui da bancada, que são algumas suculentas variegatas que eu consegui adaptar e a ficar no tempo, né? Não foi assim de um dia para o outro, mas são suculentas que se adaptaram muito bem e estão indo muito bem cultivadas aqui a sol pleno, né? Sol e chuva, sol e chuva. Às vezes eu estico ali um sombrite quando tá muito quente para ajudar elas. Mas começando pela Moneymaker, Crassula Moneymaker variegata, que tava ali naquele cantinho que eu tava até estranho quando eu tiro esse vasinho dali. Porque tá tão cheinho, até parece que é um vaso maior, né? Mas ela tá plantada num vasinho número 6, faz um tempão. E essa é uma suculenta de muito fácil cultivo, que fica linda tanto assim, sozinha num vasinho, quanto num arranjo também. Ela dá bastante volume assim no arranjo, fica bem bonita. E essa é aquele tipo de suculenta que enche bastante, fica bem bonito. E no frio ela começa a ficar rosinha, fica muito linda. Já faz um tempinho que ela chegou por aqui, é uma suculenta que eu gosto bastante. E no vasinho ali do lado dela, foi um vasinho que tinha uma variegatinha aqui por muito tempo compartilhando desse espaço, que eu tirei porque estava muito espremido. Inclusive, essa mudinha aqui veio como Carnicolor variegata para mim, só que ela perdeu ali a variegação, pode ser que um dia volte. Mas é essa Albicans variegata que estava naquele vasinho, que é uma suculenta muito bonita, que tem a tendência ali de encher bastante o vasinho. Eu plantei ela nessa latinha azul, que ficou muito fofa, combinou bastante com ela. Mas essa minha tá aí se desenvolvendo primeiro, para depois ela poder dar muitas mudinhas aí em volta. E, inclusive, perder a variegação é uma coisa que pode acontecer com a suculenta variegata. Tem algumas espécies que tem aí muita tendência a perder a variegação e voltar ou não em algum momento. E a gente percebe assim no cultivo de suculentas que é muito mais fácil uma suculenta variegata perder a variegação do que uma suculenta, entre aspas, normal ficar variegata e do nada. Mas então a próxima suculentinha variegata Sedum Joyce Tulloch variegata, que assim como a Crassula Moneymaker variegata, é outra plantinha que enche bastante. Você planta ali uma mudinha no vaso e ela vai enchendo pra caramba. É outra suculenta que fica super rosinha, super estressada no inverno. Inclusive, eu acho muito bonita essas variegatas que a variegação dela, quando ela tá mais estressadinha, ela puxa pra um rosa, fica muito bonita. Tenho até essa mini jade variegata, que é a próxima suculenta, que é o contrário disso, a variegação dela puxa bastante pro amarelo, mas é uma suculenta que tá muito bonita. E, gente, olha que lindeza a variegação nessas folhas dela. Ela tem algumas folhinhas bem mais variegatas do que outras, né? Mas essa foi uma plantinha que eu ganhei bem pequenininha, era um galinho de nada. Eu mostrei aqui no canal quando eu ganhei, ela tava pequenininha, de uma das muitas pessoas que eu conheci graças às suculentas. Ai, Fabi, olha só que linda que tá essa mini jade variegata. Olho pra ela e sinto muito orgulho, assim, do tanto que ela se desenvolveu nesse tempinho. E sério, gente, olha essa partezinha aqui com as folhas bem variegatas mesmo. Ela tá ali com um queimadinho, que ela sofreu um pouquinho, mas já faz um tempo que essa folha tá ali queimada. Mas essas folhinhas ali de cima estão realmente uma lindeza só. Então, essa foi mais uma suculentinha variegata, que veria Mini Jade variegata.
É outra suculentinha que acaba enchendo bastante, né? Assim como o Sedum Joyce do Loki Variegata. E outra plantinha que é bem confundida com a mini jade, com a jade, é essa Crassula ovata oblíqua. Eu tenho essa daqui na versão variegata e na versão normal também, que ela tá enorme. E eu acho muito bonita também essa variação da variegação nas folhas dela. Tem algumas folhinhas que tem quase nada de variegação e tem outras que são assim quase albinas. Quanto mais variegata a plantinha é, gente, parece que mais demorado vai ser o desenvolvimento dela. Inclusive, tem muita gente que tem várias suculentas albinas e eu fico imaginando quão difícil deve ser cultivar. Mas finalizando então esse vídeo com um vasinho de uma suculenta que vocês estão cansados de ver por aqui já, que é esse vasinho aí de pintinho com a Echeveria Rainbow, que, gente, pra mim foi, acho que um dos maiores acertos do meu cultivo de todos esses anos, mais de 4 anos que eu cultivo suculentas, foi ter plantado essa Rainbow nesse vasinho de porcelana e ter colocado ela no tempo. Não sei o que aconteceu, não sei porque que ela gostou tanto de ficar no tempo, mas ela foi pra frente, ela ficou variegata, ficou bonita desse jeito. Eu nunca tive muita sorte com essa planta, já quase perdi ela várias vezes desde que ela chegou por aqui, mas ela tá, acho que na fase mais bonita dela. Ela nunca esteve tão bonita assim, só tá com o caule bem compridinho, eu tô com uma vontade de cortar. Mas acho que eu vou acabar não mexendo nela, vou deixar ela aí por mais um tempinho. Mas então essa foi a última suculentinha variegata que eu separei para mostrar para vocês. Tem mais algumas outras que estão aí em recuperação, tem algumas que eu acabei perdendo nesse verão. Mas então essa foi a maioria das minhas suculentas variegatas, ou as que variegatas que eu tenho aqui por enquanto. Eu pretendo comprar mais algumas, inclusive eu até gravei para vocês algumas versões aí, entre aspas, normais de algumas suculentas que eu tô querendo muito a variegata, mas como eu falei, é complicado você encontrar mudinha de variegata, ainda mais tipo num preço legal. Mas então, eu vou deixar aí a identificação das suculentas na versão normal para vocês. Quem sabe daqui a um tempo eu não venho aqui no canal mostrar que eu comprei, por exemplo, uma Echeveria super mínima variegata, que faz tempo que eu falo por aqui. Mas então, é isso. Comentem se vocês gostam de suculentas variegatas, se você tem facilidade ou se você tem dificuldade de cultivar suculentas variegatas. Espero vir mostrar tanto essas variegatas quanto as suculentas normais aí, bem mais bonitas agora nesse outono e inverno, que é porque elas ficam bem estressadinhas, bem coloridinhas com o frio. Mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.